orando da forma certa. Será que você chegou aqui nesse vídeo? Esses vídeos que eu tenho gravado aqui, gente, caseiraços, né? Vídeos caseiros, vídeos bem explicativo, bem simples. Será que você chegou aqui nesse vídeo esperando que eu te desse um passo a passo? Esperando que eu jogasse aqui na descrição do vídeo um manual? Ou melhor ainda, me ensina as orações que você faz, pastora, as que funcionou com você, para você também me ensinar e orar e dar certo. Quantas pessoas me procuram durante a semana, durante o dia, e que me pedem orações? Eu não vi no teu canal orações. Pastora, eu preciso de oração. E eu quero te falar que a oração que dá certo é a oração que você tem como estilo de vida. Por que orar é um estilo de vida? Porque existem pessoas que são mestres da palavra, pessoas que conhecem a palavra, mas não têm hábito de orar. Então elas têm uma vida espiritual muito rasa. Pessoas que também precisam sentir, né, que isso é um grande erro. Não é todo dia que você vai estar na labareda de fogo, não é todo dia que você vai rodar e vai dizer xaramanai, não é todo dia que você vai rodar em mistério, não é todo dia que você vai tocar um pandeiro gospel, não é todo dia que você realmente vai ali entrar no Santos dos Santos. Eu não sei se você sabe ou conhece, mas naquela época, quando a Arca da Aliança era considerado, né, um lugar sagrado, né, se alguém tocasse poderia morrer porque a presença era forte. As nossas orações, quando elas estão no átrio, né, quando você faz aquelas orações que parece que não sobe do primeiro lugar aqui, ou você está orando e parece que nada está acontecendo, que é o átrio, que tem a oração da confissão de pecado, a oração que você faz renunciando, a oração que você, né, fica chamando pela presença de Deus, ou a adoração, né, que não é a oração, não é cantoria ou uma letra bonita, mas é a adoração que está aqui dentro, que você coloca para fora. Pode perceber que existem pessoas que não têm dom nenhum para estarem fazendo canções, mas que quando elas abrem a boca, elas adoram com o espírito, né? Em espírito. E se você não tem uma vida de oração, dificilmente você vai conseguir ouvir a voz de Deus. Você vai ficar ouvindo as vozes dos profetas e vai estar sempre confundida. Quantas pessoas que eu atendo, gente, e que às vezes meu coração sangra. A vontade que eu tenho de pegar todos vocês aqui do canal no colo, abraçar, discipular e falar, vem cá que eu vou te ensinar. Porque eu percebo muitas pessoas confusas. Ah, porque eu recebi aquela palavra e não cumpriu. Ah, mas eu tô desanimada porque aquela palavra já não aconteceu na minha vida. Parece que tudo que eu recebi foi em vão. Deus falou, Deus não falou. Porque você não tem uma vida de oração, né? E aquela frase, né? Ou melhor ainda, nem frase, aquela palavra, oração. Orar mais ação. Gente, eu não acredito que a gente precisa orar e agir, tá? Tem muita gente que acredita nisso. Ah, eu orei agora, orei, não tenho nenhuma resposta de Deus, mas tô agindo. Geralmente somos guiados por nossos sentimentos, somos guiados por aquilo que queremos. Por isso que tem uma palavra, a palavra do Senhor, quando diz assim, tem um versículo que fala, né? O homem, já falei isso aqui várias vezes no vídeo, mas estou falando de novo. O homem escolhe o seu caminho, mas quem dirige os seus passos é o Senhor. O homem, ele toma decisões, o homem, ele faz escolhas, mas ainda quem vai direcionar até as escolhas ainda continua sendo o Senhor. Às vezes você escolhe para a África e de repente dá tudo errado e você precisa ficar no teu bairro, né? E aí você quer fazer missões fora do Brasil, aí Deus começa a te colocar dentro de uma comunidade. Então, a gente precisa ter respaldo. E esse vídeo eu quero dizer para você o seguinte, né? Então não deixa de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, né? Compartilhar, me abençoar e se inscrevendo no canal, que você não deve dar nenhum passo se Deus não te der uma direção. Na dúvida, não faça nada. Se você está em dúvida, é porque Deus ainda não te deu uma resposta, né? Tudo que vem de Deus é claro, compreende? Tem paz, não é confuso, não é atribulado, não é
à base de força humana. Se o seu ministério ele tá cansativo, você não tem prazer, você tá praticamente carregando um título, não é o que Deus tem para você. Se o seu casamento ele é um fardo, você não tem prazer, você não intercede, quero te dizer que você não tem vida nenhuma com o Senhor. Se você é uma pessoa que depende só de receber orações, eu sei, gente, porque eu recebo diretamente no nosso WhatsApp. Tem gente que pensa que eu sou um reloginho de profetada, todo dia quer uma palavra nova, né? Para isso eu tenho um grupo do Moriá, que é o grupo de oração totalmente gratuito, que você pode entrar através do link, né? Mas por que eu tô te falando isso? Porque existem pessoas que não entram nesse lugar do Santo dos Santos, elas estão no átrio. E no átrio eu oro 10 minutos. Botem uma coisa na cabeça de vocês. Gente, não é a quantidade de oração. Tem gente que pergunta pra mim, pastor, eu preciso orar quantas vezes no dia? Você precisa ter relacionamento com Jesus. Você precisa ter vida com Deus. Você precisa, além de ler a Bíblia, orar, 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 orar. E se a oração é cansativa, você não tem palavra para falar com o Senhor, você dá na cama. Fala como se você estivesse falando com aquela irmãzinha, sabe? Aquela pessoa que te ajuda, ou aquela amiga que você tem. Senhor, você tá aqui. Queria conversar com você, hoje meu dia foi assim. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Eu queria que o Senhor falasse, eu tô magoada, tô chateada. Você precisa entender que não é tomando decisão. Tem muita gente que fala assim, ai, gente, eu tenho dificuldade desse tipo de pessoa quando chega pra mim para falar da oração. Ai, mas você acha que se você tomar uma atitude, Jesus vai tomar atitude por você? Vai sim. Vou dar aqui um exemplo. Se você hoje tá com um processo na justiça e você precisa de um milagre, você consegue ir lá no fórum e pegar as papeladas e resolver? Não, você depende do despacho do juiz, você depende da advogada para resolver. Você depende de muitas coisas. O que você tem? A oração. O que te acessa é a oração. Qual é a forma que você consegue acessar todas as coisas? Por que há poder na oração? Porque a oração é forte. Gente, mexe com tudo. Mas não mexe com quem ora, não. Não mexe com a pessoa posicionada, não. Não mexe com quem é posicionado, não. Porque você vai ver, minha filha, o Senhor tá trabalhando através e trabalhando por você. E eu quero te falar que não é sobre você tomar decisões. Tem momentos que você não tem que tomar decisão nenhuma. Você tem que orar e descansar o seu coração. Não é fazer nada porque você tá querendo resolver. Igual eu tenho muitas pessoas que às vezes chegam pra mim que querem divorciar. Aí as pessoas ficam assim. Ai, até quando que eu vou ficar esperando? Ai, até quando? Até quando? Mas, querida, se aquiete. Se aquiete. Você acha que o Senhor não tem capacidade? Se for pra acontecer, ele lá, a outra pessoa que tá em adultério, ela vai dar entrada, ela vai assinar. Você não vai fazer nada, você vai orar. Gente, eu já compartilhei meu testemunho com vocês. Eu tenho experiências maravilhosas no Senhor, em oração, sabe? E até hoje eu sou assim. Tem portas que se fecham pra mim, em que não há nada que eu faça. Eu posso procurar quem eu quiser. Eu preciso orar, como já aconteceu comigo. Tive um período da faculdade que, gente, todos os nãos possíveis eu recebi. E eu estava bem triste, porque eu precisava fazer um estágio. Eu consegui uma porta aberta e a faculdade não assinou para mim. Eu fiquei muito triste, mas eles tiveram motivo porque não assinaram para mim. E eu fiquei muito triste, porque eu queria somente uma assinatura. Aí o Senhor falou para mim, descansa, continue a orar. Continue a orar. E quando foi esse ano, gente, passou um ano. Quando foi esse ano, eu permaneci orando e a porta abriu. Entende? Porque o que eu podia fazer? Ia discutir, ia brigar, ia quebrar o pau, né? Porque a gente tem esses hábitos. Aí vou ficar esperando sentado. Não, minha querida, você precisa conhecer a Deus e descobrir o poder que Ele tem. Então, toda vez que você toma atitude sem direcionamento, Deus falou para você comprar o tênis vermelho, aí você foi lá e comprou. Aí depois você não tem dinheiro para pagar o cartão de crédito. Mas aí você quis comprar, você pediu direção a Deus? Gente, isso é muito sério. E às vezes a gente, até mesmo quando a gente fala de vida sentimental, quando você foi ter esse relacionamento, você teve uma direção de Deus? Não, você casou porque estava transando, quis resolver, parar de cair. Aí você casou com um homem que já te batia, depois
Você começou a apanhar muito no casamento, aí você vai culpar Deus. Meu Deus, ó céus, ó vida, por que eu tô sofrendo? Você consultou a Deus lá atrás? Não, você quis casar, você quis se envolver. Muitos resultados que nós temos hoje, de frutos e de consequências, foram de situações nossas, de nós não orarmos. Você está conhecendo alguém, comece a orar a Deus para que Deus te revele o coração, para que Deus te mostre o que tá ali dentro. Minha filha, meu filho, Deus te revela, Deus vai te mostrar. Mas e aí? Cadê a base? Cadê a raiz? Né? Tire aí um final de semana, faça um sabate, né? Tira um sábado inteiro, sem alimento, sem água, sem comida, feche a porta do seu quarto e faça do teu quarto um lugar de oração, sabe? Fica em silêncio, ora, clama, adora, né? Gere esse lugar de oração, você vai ver Deus fazendo coisas extraordinárias na sua vida. Então, há poder na oração. Aprenda sobre a oração. O que é sobre oração? Eu não ia te ensinar nada nesse vídeo aqui que te ensinasse orações prontas, mas eu quero te ensinar sobre ter vida com Deus, que é muito mais forte. Essa é a oração forte, a vida com Deus. Deus te abençoe. Vamos para os próximos vídeos. Não deixem de se inscrever aqui no canal. Deus abençoe a sua vida. E lembrando que está na descrição aqui as minhas redes sociais, o nosso projeto do Cárcere à Liberdade, a nossa missão. Seja também aqui alguém que ora por nós, viu? Nós precisamos e encarecemos muito de oração. Deus abençoe.